Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Bom dia, pessoal. Estamos aqui diretamente do Conar, o Papo Pra Gente. Terceiro dia aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é o RH automatizado, né? Da folha de pagamento à gestão de talentos. E hoje nós estamos aqui com o Salvador, sócio-diretor da Salva & Co, e com o Luiz, gerente ali, diretor de capital humano da Deloitte. E vai ser um prazer falar com vocês aqui. Muito obrigado, pessoal que está nos acompanhando aqui diretamente do Conar ao vivo, e você que nos acompanha aí no YouTube, muito bom estar com vocês. Sejam muito bem-vindos, prazer estar aqui com vocês. Se vocês puderem apresentar aí para o clube que está nos ouvindo, fique à vontade aí. Prazer, Leonan. Sou sócio da Deloitte na área de capital humano. Hoje lidero o nosso serviço para a indústria financeira aqui no Brasil. Carreira toda construída em consultoria de recursos humanos. Muito bom. Não, prazer, obrigado pelo convite, cara. E a minha vida, assim, eu passei muito tempo em consultoria, assim como ele, na IBM, na Price, sempre trabalhando com essa junção entre gente e RH, né? Legal. Depois eu virei diretor de RH, fui diretor de RH da Price, aqui no Brasil, da HP, e em 2013 eu assumi a vice-presidência de RH do Grupo Pão de Açúcar, né? Que era um grupo, na época, o maior empregador brasileiro, e eu fiquei lá até 2019, onde eu também assumi a área de digital, né? A área de transformação digital. E desde lá eu venho trabalhando aí como investidor anjo, como consultor, né? Trabalhando em várias frentes aí, mas sempre nessa junção entre tecnologia e gente. Muito bom, prazer estar aqui com vocês. Nesse primeiro momento nós vamos entender, de fato, o que é a automatização do RH e de que forma isso pode contribuir, pode melhorar, né, para o capital humano, com pessoas, gerir talentos e tudo mais. Legal. E Luiz, assim, na sua visão, como que essa automatização tem transformado o RH brasileiro hoje e quais áreas e processos têm sido assim, mais impactados positivamente com essa transformação? Bom, Leonan, eu acho que é um processo que definitivamente não começou hoje. Já existe uma jornada aí que as empresas têm feito na melhoria dos processos de recursos humanos. Eu acho que essa visão inicial, obviamente, ela começou por aquilo que a gente chama de operacional ou transacional, onde a gente tem muita oportunidade de substituir atividades repetitivas por automações. Então, quando a gente olha para processamento de folha de pagamento, processamento de processo de administração de pessoal, admissão, por exemplo, eu acho que já existe aí um caminho andado pelas organizações na melhoria. As próprias tecnologias, quando uma empresa adquire uma tecnologia, hoje já vem embarcado de muita automatização para o processamento, enfim, dessas operações. Mas ainda vejo que tem um espaço grande quando a gente fala de outras tecnologias que até extrapolam o conceito da automatização, como a IA generativa, que é o tema do momento, que é o tema onde as empresas de fato estão se debruçando para conquistar aí um potencial ainda inexplorado. Então eu diria, tem uma parte da lição de casa feita, mas tem um mundo, tem um oceano de oportunidades para avançar, especialmente quando a gente olha para fora do processo transacional, para os processos aí de gestão de talentos, para tomada de decisão, para geração aí para potencialização das pessoas no sentido de tirar o que é operacional, tirar aquele trabalho mais massivo por um trabalho mais analítico, por um trabalho mais inteligente. Então, eu acho que o panorama hoje que eu vejo nas organizações, nos nossos clientes, é esse. Então, fizeram uma parte da lição de casa, mas tem um mundo de oportunidades pela frente. Aproveitando até a conversa, né, eu acho que é o seguinte, automatização desde folha, né? Folha é uma automação. Isso, que oportunidade, né, nós temos para o futuro, eu acho que a oportunidade agora, para mim, RH, talvez foi a última área corporativa a adotar tecnologia. A gente sempre vem depois, né? Então você começa nas finanças, você começa em operações e tal, o RH sempre ficou para trás. Eu acho que a gente tem que mudar isso, né? Eu acho que a conversa, para mim, que está tendo agora, é a gente ter uma visão integrada de tecnologia para RH. RH precisa falar de tecnologia. Não dá para a gente ficar só falando de processos,
né, de gestão de pessoas e de competências, de cultura, tudo isso é importante. Mas no mundo que a gente está vivendo, eficiência também é muito importante. E você não vai ter eficiência sem você ter tecnologia. Para mim, o grande desafio que a RH, quando olha tecnologia, quando olha automatização, olha como silos. Então é o cara ou a pessoa de recrutamento que quer a melhor solução de recrutamento. É a pessoa de treinamento que quer a melhor solução de treinamento. É a pessoa de folha que... Mas essas coisas não se conversam. E sem você ter uma visão integrada, você vai ter dados espalhados pela companhia, você vai ter muita dificuldade de gerar valor estratégico, né? Porque a estratégia vai vir de cada uma desses processos de forma conectada. Então, eu acho que assim, o RH precisa falar mais sobre tecnologia e precisa ter uma estratégia de tecnologia, né? Eu acho que esse é o nosso desafio, principalmente quando a gente fala de AI. Porque AI precisa de dados. Muitos dados e bons dados. E se esses dados estão espalhados em vários sistemas sem uma estratégia de dados, eu acho que a gente não vai tirar o proveito dessa nova onda que está começando agora. Você entende, então, que hoje uma estratégia para o RH seria começar a andar junto? Recrutamento e seleção, o time de administração de pessoal, tudo dentro de um contexto, de uma plataforma só para ter subsídio, seria isso? Eu acho que isso ajuda. Eu acho que não necessariamente você precisa ter uma plataforma só, mas você precisa ter uma estratégia de integração dessas plataformas. Legal. Não dá para você, por exemplo, de novo, uma área de recrutamento, olhar sozinho o que é melhor para ela, sabe aquela coisa do umbigo? Eu acho que tem que ter uma discussão com o time de RH. Falei, gente, qual seria a melhor alternativa para a nossa estratégia integrada de gestão de pessoas? Eu acho que essa conversa ela é importante. A gente fez, eu ajudo o distrito lá com uma série que é um hub de inovação, com pesquisas. A gente fez uma pesquisa no começo do ano sobre o uso de AI. Só 3% das empresas, a gente entrevistou 300 empresas, muitas empresas de ponta, responderam que tem uma estratégia digital para RH. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Quer dizer, se a gente não parar um pouquinho, botar todo o time de RH na sala e a gente tem uma estratégia digital para todo o RH e como a gente vai integrar esses diferentes pedaços, né? Como a gente vai ter, eventualmente, a melhor solução de recrutamento, mas ainda conviver com a planilha de Excel, né, em remuneração, porque talvez faça sentido, né? Sempre lembrando que eu sempre acredito nisso. Não conserto que não está quebrado, né? Não é preciso, se está funcionando, né, tudo bem, você precisa ter uma estratégia integrada. Eu acho que isso é muito importante. Pensando em capital humano, que estratégia você entende ali de que é hoje? Porque assim, a folha de pagamento foi uma das primeiras a ser automatizadas, né? Saiu ali no Excel, na folha, era um papel que você comprava na papelaria. Hoje tem vários sistemas, softwares que faz essa, inclusive a LG tem uma das melhores, né? Pensando nisso. E é importante, sim, num dos piores mercados do mundo em termos de regras, complicações e tal. Legislação não ajuda muito com relação a isso. É muito complexo, porque a linha ali, tanto a legislação trabalhista, com o sindicato de classe e tudo mais. Que estratégia, Luiz, você vê assim que poderia ajudar nisso, que poderia dar um apoio para melhorar ali o que o Salvador falou, eficiência, produtividade, porque hoje tudo está voltado nisso, né? Então, como você vê isso? Que estratégia seria interessante hoje para adotar, para as empresas adotarem? Geleuna, eu acho que o Salvador tocou num ponto aqui crucial, que é essa visão integrada da área de pessoas em relação à tecnologia. E vejam que a gente teve uma janela de oportunidade, Salvador, que foi quando as plataformas cloud começaram exatamente pela área de pessoas. Os provedores de tecnologia começaram o movimento cloud com as áreas com folha de pagamento, com os sistemas de core HR, de dados de pessoas. Então, eu acho que o RH ali deu um salto. Mas a gente tem uma nova oportunidade de olhar essa integração e com as novas tecnologias do ponto de vista de experiência do colaborador. O grande desafio vai ser propiciar uma experiência mais seamless, mais suave para o colaborador, que quase que ele não perceba que tem uma plataforma de diferentes tecnologias atendendo ele, mas que estão propiciando uma experiência engajadora, uma experiência agradável, uma experiência que produza insights, que produza dados para a tomada de decisão em relação às pessoas. Isso quando a gente olha para dentro das áreas de recursos humanos.
Só que a gente tem que olhar também do serviço de recursos humanos para as áreas das organizações, para as funções, que é quando a gente fala que é o negócio do RH, que é a nossa cozinha ali, mas a gente está falando também do RH no negócio. Como os processos de pessoas são alavancados a partir das novas tecnologias. Então a gente tem que esse olhar, um olhar de integração, um olhar de estratégia, um olhar onde as tecnologias se conversam e que as pessoas estejam preparadas para isso. Então eu vejo hoje algumas empresas indo num caminho, inclusive, de um letramento no sentido um pouco mais amplo das novas tecnologias, um letramento em inteligência artificial, em como se potencializar o uso da inteligência artificial, porque a gente está usando, né? Sem dúvida. Quando a gente olha para as pessoas, invariavelmente as pessoas, independente das plataformas corporativas, já estão usando a IA no seu dia a dia. Todo mundo tem a IAzinha já no seu celular. Eventualmente faz uma pergunta ou faz algum trabalho estruturado com base em resultados de IA. Isso não é tão verdade quando a gente olha para a estrutura da organização. Então eu vejo que o modelo ele tem que olhar para a estratégia de tecnologia, para a preparação das pessoas e para criar esse ambiente para que a gente de fato possa potencializar e o uso do dia a dia das pessoas seja também transmitido por uso delas no trabalho. Então eu vejo que o início dessa estratégia é esse: olhar para a plataforma, olhar para a tecnologia, mas também olhar para as pessoas e preparar as pessoas para esse novo ambiente. Nós estamos trabalhando um RH mais estratégico, né? A gente está vendo isso. Salvador, como que a gente convence a alta liderança? Porque a gente ainda conhece algumas empresas que não entrou nesse viés de automatização, de vir para essa parte de IA, ainda trabalha com processos ali arcaicos, assinaturas ainda são na caneta, vamos dizer assim. Como que a gente convence aqueles RHs, aquelas pessoas que estão à frente do RH ali, convence a alta liderança que isso é um investimento, que isso vai trazer algo mensurável de benefício no contexto geral para a empresa, com produtividade e tudo mais? O que seria, na sua opinião, aí, essa forma de convencimento da alta direção, da alta gestão? Com conta. A gente tem que fazer conta. Eu acho que, assim, a gente tem que sair, eu acho que, assim, RH, de uma maneira geral, a gente sempre fica, a gente gosta da visão estratégica, a gente gosta da discussão conceitual, mas quando você vai conversar com um CEO de uma companhia, um diretor comercial, com um CFO, gente, deve ter CFO nos assistindo. Com certeza. Não é uma função, né, lembrada por ter coração, né? Geralmente é um coração peludo. O CFO, ele vai querer saber de números, né? Vou dar um exemplo. A gente no GPA, quando eu cheguei, a gente tinha uma folha de pagamento e tinha um centro de serviço com 450 pessoas, que pagavam 160 mil pessoas, a gente contratava 5 mil, demitia 5 mil. E a gente errava 1.100 pessoas todo mês. Caramba. A gente tinha um processo de terminação tardia, né? Ou seja, a pessoa saía, o processo era tão lento que eu errava nos números. E aí, o que você imagina? 30 mil causas trabalhistas, absenteísmo, porque a pessoa não recebe, não vai no escritório, não vai na loja. Essa pessoa também recebia o ticket 10 dias depois. Eu tinha um pré-turnover de 6%, ou seja, eu chegava para ele, olha, você vai começar na loja daqui a 14 dias. 6% não apareciam, porque era tão longo, 14 dias para esse tipo de mão de obra, ele não consegue esperar 14 dias em casa. Então você viu que eu só falei sobre números aqui. Com essa conversa, né, e óbvio, a gente estruturou um business case, a gente conseguiu chegar para o conselho, para a administração da companhia, para o CFO, e propor uma mudança da tecnologia, que foi um dos maiores investimentos do Grupo Pão de Açúcar naquele ano, né? Agora, se eu chegasse, olha, a gente precisa mudar a tecnologia para engajar as pessoas, porque os seres humanos estão, não sei o quê, tudo isso é válido, isso é importante, mas sem um caso de negócios tangível, objetivo, não adianta, é uma empresa, todas as empresas têm fins lucrativos. Quando você vai falar com um acionista, um dono de uma companhia, se a gente tivesse uma padaria, eu sempre gosto dessa expressão, se eu tivesse uma padaria, né, preciso trocar o forno,
Você acha que você, dono da padaria, ia trocar o forno só com a alegação de que o forno está um pouco quente para o padeiro e que o padeiro precisa estar mais engajado? Não, você precisa de um case. Sim. Né? Olha, eu estou perdendo padeiros, né? Isso custa tanto. Se eu tiver um forno melhor, eu vou ganhar mais disso com o meu consumidor. Quer dizer, você precisa entrar um pouco em case de negócio. Eu acho que o RH precisa se debruçar um pouco mais nesses cases de negócio, nos custos invisíveis. Qual é o custo de não fazer, né? Qual é o custo que eu tenho com a perda das pessoas, com o turnover, com a atração de gente não qualificada? Então, a gente precisa se debruçar um pouquinho mais nisso. Deixa eu só complementar, acho que é um ponto importante que eu vejo o mindset de alguns clientes com um viés bastante equivocado em relação ao ROI, né? Aquilo que se espera quando você tem um investimento desse porte aí pela frente, né? Eu ainda vejo muito mindset no sentido, olha, quantas pessoas eu vou conseguir substituir pela tecnologia? E acho que o Salvador tocou nos pontos incríveis aqui, porque o mindset não pode ser esse, de fato, né? Ele tem que ser não só de bottom line, mas ele tem que ser de top line. Como é que eu trago mais receita implementando novas tecnologias de pessoas? Tendo um time mais engajado, tendo um time mais produtivo. Menos erros no processo, no dia a dia. Sejam menos erros. Quais são os retornos aí que não são extremamente visíveis? A redução de 1 ponto percentual em turnover, quanto é que me custa? E não é só o custo do final, né, da rescisão. Às vezes a gente coloca no papel o custo da rescisão, mas não, é o custo do recrutamento e seleção, das pessoas que estão envolvidas no processo, é o custo do treinamento e desenvolvimento que você vai ter para ensinar aquela pessoa a repor um talento na empresa. Então, e se você me permite, eu acho que assim, uma coisa fácil da gente fazer, eu acho que assim, a gente como RH, a gente tem que se colocar nos sapatos do CFO, nos sapatos da CEO, né? Ou do empresário, né? Ou seja, o que para ele é valor? Como eu posso conversar com essa pessoa? Às vezes a gente é muito entrópico e muito técnico, né? E às vezes a gente não consegue traduzir numa linguagem simples para um CFO, para um CEO, para uma CEO, para uma dona de uma empresa, qual é o valor adicionado. Então, acho que se a gente faz esse exercício simples, né? Por exemplo, eu já gerenciei várias áreas e tal, eu sempre ficava pau da vida com a área de treinamento que vinha, mas eu não tenho dinheiro para fazer o treinamento, a companhia não valoriza e tal. Eu falei, cara, mas você provou valor? O que a gente vai ganhar com esse treinamento? O que a gente vai perder com esse treinamento? Essa cabeça, eu sei que assim, às vezes é um pouco hard, às vezes tô sendo, né? Mas eu acho que ele é muito importante, principalmente no mundo de eficiência, no mundo de dados, no mundo de analytics, né? de dados. Eu acho que isso é super importante. Os investimentos não são baratos, né? Tudo que você vai fazer nessa área de gestão de talentos, recursos humanos, acaba que tem um investimento alto em cima. Só desculpa te corrigir. Barato ou caro em relação a valor. É isso. Né? O que é barato, o que é barato caro, e o que é caro. Né? Mas eu acho que assim, por isso que eu acho que assim, olhar só sobre o aspecto do barato ou caro, eu acho que não ajuda. Né? Eu acho que assim, você tem que olhar e falar, cara, qual é a minha necessidade? Por isso que eu estou falando, eu acredito muito no conceito, se tá quebrado, não. Então não conserta. Né? Olha, aqui eu consigo funcionar com uma planilha de Excel, sem problema. Só que, como é que eu garanto que eu tenho uma visão integrada? Então eu vou gastar energia onde realmente eu vou trazer mais resultado, né? Vai ser mais perceptível, né? O impacto financeiro, o impacto eventualmente até o qualitativo vai ser maior, né? Complementando do barato e caro, é porque assim, se for um processo implantado, mal implantado, ele vai ser caro, porque ele não vai gerar valor. E aí, de que forma a gente pode traçar uma estratégia, traçar um planejamento? Qual que é a dica de vocês para uma mudança, para um investimento, para que evite gargalos, evite perda de tempo, dinheiro e tudo mais? Como vocês veem nessa virada de chave, vamos dizer? Eu acho que na tua pergunta você embutiu aí um conceito importante, né? Trazer tecnologia para um processo que é desenhado, ou uma automação, um processo que já é ruim, o output vai continuar sendo ruim. Então, quando a gente vai nos nossos clientes ou alguma empresa está olhando
para uma transformação como essa, talvez tenha que olhar um passo antes da tecnologia. Eu tenho um processo, o melhor processo. Tá eu bem consigo definido. desenhar um processo melhor onde a tecnologia potencialize esse resultado. Eu tenho as pessoas preparadas para operar nesse novo modelo. Então, às vezes você tem uma tecnologia ali super eficiente, mas as pessoas não sabem usufruir, não sabem tirar os relatórios, não sabem o que fazer com os dados, não sabem utilizar o resultado daquele processo. Então, a preparação da equipe. E outras que é o aspecto da cultura, de quem vai consumir os serviços de recursos humanos, entender como aquele processo também está estruturado para poder usufruir ao máximo. Ou seja, né, é o valor percebido. Né? É muito importante que as empresas mostrem, né, onde está o valor daquele processo, porque os consumidores daquele produto ou serviço também percebam esse valor. Se você não vender direito, as pessoas não compram. Então é um pouco isso, né? É olhar antes da tecnologia, olhar quem opera e quem vai consumir essa tecnologia e trazer à tona a proporção de valor daquilo. Eu acho que isso Legal. potencializa uma estratégia de transformação. Legal. Eu acrescentaria também o seguinte, as áreas de RH, elas precisam conhecer um pouco mais de tecnologia, até para conversar com as áreas de tecnologia. Então, essa visão integrada, né, ou seja, você colocar o time na sala e começar a pensar em visão integrada, é fácil de falar. Na prática, o que acontece? Você trabalha com software. Quando você trabalha com software e vai falar com alguém de RH, qual é a primeira pergunta que a pessoa faz? Dá para customizar? Ela nem viu o software. A pessoa nem viu o software. A primeira pergunta é, dá para customizar? Então, essa visão de alta customização, porque em tecnologia, tudo que é altamente customizável, é difícil de você escalar e é difícil de você, inclusive, trocar melhores práticas. Então, acho que tem uma primeira mudança de paradigmas para as áreas de recursos humanos, que é começar a entender um pouco mais de tecnologia e fazer, eventualmente, concessões, entendendo que as tecnologias que você está comprando, tem um monte de melhores práticas ali embutidas. E aí você quer usar, você quer pegar a sua planilha de Excel E jogar dentro daquela nova tecnologia. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu acho que uma primeira dica é isso. Tem uma brincadeirinha que é assim, nova tecnologia com uma organização antiga, ou seja, pegar uma nova tecnologia e continuar preso na minha planilha de Excel, eu vou ser uma organização antiga muito cara. Né? Eu não vou ser uma organização nova porque eu tenho uma nova tecnologia. Então tem a questão de mudança de processo, mas tem uma questão de mudança de paradigma, né? De você, de novo, ter a visão integrada, da área de treinamento, se preocupar e conversar com a área de recrutamento para você, vem cá, como é que a gente traz dados de recrutamento para treinamento? Como é que a gente integra? Será que a gente precisa ter duas soluções? Será que a gente vai para um sistema que tem todas essas soluções? Ou um RP, ou uma solução como a LG, que tem um conjunto de soluções, né, integradas? São discussões importantes da gente ter. A gente gasta pouco tempo com isso, ou a gente terceiriza com a área de tecnologia. E fica um pouco refém. E a área de tecnologia, o que a pessoa vai pensar? Ele também vai pensar no custo da manutenção daquela tecnologia. Então, se ele comprou um RP, que eventualmente não atende totalmente a RH, mas para ele é melhor que o RH use aquele RP, porque no todo aquilo é bom. Né? No todo, o custo da tecnologia é melhor. Então, essas conversas, elas precisam ser desmistificadas e a gente precisa estar mais na sala, precisa discutir e questionar e construir com as áreas de tecnologia. Precisa fazer parte do negócio como um todo, como RH ser estratégico. E às vezes essa não automatização tira esse papel do RH. E uma coisa que eu vejo, principalmente quando a gente começa a falar muito de tecnologia, é que hoje, no momento que nós estamos vivendo, é um choque geracional. Eu tenho várias pessoas dos anos 80, anos 90, anos 2000, dentro de um ambiente só, e muitas das vezes existe uma resistência. De que forma vocês entendem que a gente pode vir, que eu falei agora dos alta liderança, e aquelas pessoas que já estão trabalhando, acostumadas com aquele processo do sempre foi assim, como que a gente convence esse pessoal, como que a gente treina esse pessoal para que eles
entendam que a tecnologia não está vindo para substituir pessoas, mas para fazer parte do processo, para fazer com que eles sejam estratégicos, que eles pensem. Como que vocês entendem que a gente pode chegar nesse público? Eu vejo que, em termos de adoção de tecnologia, a gente tem quebrado alguns paradigmas na sociedade, né? Eu lembro quando do lançamento do smartphone, né? A grande preocupação era, olha, será que meu pai vai conseguir utilizar as funções do WhatsApp? Exemplo. E hoje a gente vê, né, as diferentes gerações se utilizando dessa tecnologia. Então eu acho que a tecnologia hoje faz parte da vida das pessoas e algumas barreiras já foram quebradas. Mas sem dúvida, uma transformação como essa, sem um processo adequado de gestão da mudança, que consiga minimizar rupturas. A gestão da mudança vem para isso. Ela vem para minimizar rupturas, né? A reação natural das pessoas, a primeira reação, de fato, é a resistência. Sempre foi assim, para que eu vou mexer? Olha, me deixa aqui, esse pedacinho aqui, me deixa quietinho. Então, entender as motivações dos stakeholders, trabalhar o significado e a significância, a importância dessa mudança para a organização, mostrando valor, mostrando um ganho talvez maior. Isso não pode ser ignorado. A gente tem alguns dados de pesquisas internas lá na Deloitte que mostram, né? Transformações não gerenciadas do ponto de vista de mudança invariavelmente fracassam, ou não tem todo o seu potencial lá que está no business case alcançado. Então, a minha recomendação aí, depois de tantos anos de projetos e iniciativas de transformação, não esqueçam de gerenciar a mudança. Não esqueçam que por trás de uma mudança tem uma pessoa que tem seus interesses, que tem sua visão individual, que tem o seu pedaço ali. Então, trabalhe, né? Com a informação, com a comunicação, com o treinamento dessa pessoa para a transformação, com o engajamento, com novos comportamentos, uma nova cultura, né? Um investimento geral, só não na ferramenta, mas também nas pessoas. Claro, nas pessoas que no fundo, quem vai potencializar o uso dessa tecnologia são as pessoas. É um pouco do que o Salvador disse, né? Quer dizer, aquela organização velha com uma nova tecnologia dificilmente vai produzir um resultado esperado. Cara, eu acho assim, a gente tem que botar o bode na sala, que é fato que essa onda de inteligência artificial vai reduzir alguns cargos, algumas funções que tem hoje. E há muito medo nas organizações de que cargos são esses, que funções são essas, é a minha função, é a do meu amiguinho. Porque se for do meu amiguinho eu fico mais tranquilo, mas se é a minha eu fico muito preocupado. Então há muito medo hoje nas organizações, e inclusive uma certa resistência a que esses projetos tomem uma tração maior. Isso é fato, amplamente documentado por pesquisa. Então acho que a gente precisa assumir este medo e conversar mais sobre este medo e ser mais franco sobre esse medo. Segunda coisa, eu acho que é coerência, né? Então, às vezes eu vejo as organizações com esse medo de ficar de fora. Não, mas, inteligência artificial, tá todo mundo falando isso, eu tenho que testar de alguma maneira e tal, e sai, eventualmente aqui numa feira dessa, toda impactada por vários discursos bacanas, e sai testando um monte de coisa, sem antes, como ele falou bem, olhar qual é a minha dor, o que eu preciso hoje como negócio, né? Onde é que no meu negócio eu preciso melhorar? Será que se eu começo com essas perguntas, eu provavelmente vou começar pelos lugares certos, né? Porque se você vai começar pelos, vamos dizer, o incentivo externo, né? Cara, o mercado de software é muito convincente de que aquela solução vai curar o câncer, né? Então eu acho que você tem que começar pelas dores internas, seja as dores, o que se melhorar em termos de eficiência, eu vou gerar mais valor para o meu negócio. Porque, sem esquecer, o negócio ainda tem receita, tem margem, né? Tem custo, tem EBITDA, né? Tem lucro líquido, isso não mudou, né? Então a gente precisa continuar tendo uma melhor margem, precisa ter receita. Então, se você consegue olhar pelos seus desafios hoje, como negócio, como área de RH, é um bom caminho de começo de onde começar a aplicar, eventualmente, inteligência artificial.
Se ficar só olhando para fora, você vai correr o risco de gastar onde você não precisa e, eventualmente, não ter o resultado que você vai conseguir convencer a sua companhia a continuar investindo. Bacana. A gente já está caminhando aqui para os finalmente. E eu queria ouvir de vocês, assim, que tecnologias, que inovação, quais são as tendências do mercado, e queria que vocês deixassem aí na fala final um conselho. Legal. Para o pessoal poder trazer para o dia a dia, um conselho para que eles olhem para esse mercado, para essa mudança, para essa inovação. Cara, acho que a gente demos vários conselhos aí ao longo do caminho. Eu acho que em termos, aí é uma aposta minha, sabe assim, em termos de futuro, eu acho que vai haver uma convergência de consumo e a nossa vida dentro da empresa através de ferramentas conversacionais, né? Então, esses agentes, onde você vai, eu preciso fazer avaliação de desempenho do meu time, né? Falando com um agente, faça um sumário e tal, quer dizer, como se fosse... e esse agente vai te trazer as informações e você vai discutir com esse agente. Isso vai servir também, e esse agente vai poder dar os inputs nos demais sistemas. Isso já está acontecendo na vida fora da empresa, né? Através do WhatsApp, você consegue ter um agente que vai lá, reserva, olha a sua agenda, reserva passagem, compra passagem com o seu cartão, né? Coloca na sua agenda, vê a melhor opção de passagem, né? Então, esses agentes eles vão chegar também no mundo corporativo, para, de novo, facilitar a experiência das pessoas, para que possa me liberar mais tempo para eu gastar com gente, conversando, ouvindo, né? E que essas tarefas mais simples de análise de conexões eu possa fazer através de agentes. Então, eu acho que assim, a gente vai ver nos próximos anos, a gente já tem alguns exemplos, mas a própria tecnologia vai evoluir para te oferecer mais agentes para fazer diferentes transações dentro de casa. Inclusive, um indicador até do Gartner. O Gartner fez uma pesquisa e que identificou que 87% das pessoas entrevistadas em janeiro, eles entrevistaram 3 mil no mundo, preferem serem avaliados por um bot do que por um ser humano. Porque o ser humano é falho, o ser humano tem bias, né? Então eu acho que, por exemplo, nenhum processo de avaliação de desempenho vai escapar de ter vamos dizer, uma passada pela AI. Olha, a gente passou pela AI, esse aqui é a recomendação da AI. Depois o ser humano pode discutir se aquele não é o caminho. Mas isso eu acho que, inclusive, vai transmitir para as pessoas, olha, a gente olhou tudo realmente, né? Esse aqui é o mais justo possível, né? Então eu acho que essa é uma tendência, para mim, grande aí nos próximos anos. Legal, legal. De fato, eu acho que esse caminho de maturidade com o uso das novas tecnologias é inevitável, ele está presente e, na verdade, ele é uma realidade, né? Um dos nossos últimos estudos classifica esse caminho aí como uma vida assistida por AI, onde você usa aí até os agentes já, uma vida que depois será aumentada, né, potencializada por AI, e depois o que é alimentado de fato por AI, onde você está incorporado com as novas tecnologias no seu dia a dia. Estou falando da nossa vida corporativa. Então eu acho que a recomendação das organizações, já que este é um caminho inevitável e a gente está em pleno curso, aí, em velocidade de cruzeiro, é que as organizações olhem para aquilo que pode potencializar o humano. Como é que nesse cenário eu potencializo a perspectiva humana das relações, humana dos resultados de uma organização, onde as pessoas vão de fato agregar mais valor? E eu acho que esse pensamento, né, que é um olhar para o futuro, por que não, né, ele tem que estar presente em tudo que a gente faz. A estratégia de pessoas, a estratégia de tecnologia, ele tem que estar mirando nesse futuro, onde de fato eu vou ter as pessoas exercendo o seu potencial máximo, como nas capacidades humanas. Legal. Na criatividade, na capacidade de tomar as decisões a partir das nuances que são capturadas pela tecnologia, na minha capacidade de ser ético, na capacidade de perceber os cenários. Então é isso que vai diferenciar as organizações no futuro.
porque a tecnologia está disponível. Sim, E ela é parecida para todo mundo. Então não vai ser, talvez, o grande diferencial. é isso aí. Então, a recomendação é essa, focar nos humanos. Muito bacana. E aproveitando o gancho aqui dos nossos convidados, não deixe de conhecer as soluções que a LG traz. As soluções da LG são integradas, estão automatizadas, utilizando de inteligência artificial. Lançamos agora aqui na feira a Ligia Pro, que já é um produto que, como você falou do WhatsApp, de marcar as passagens, de estar ali fazendo a agenda, a Ligia Pro já consegue marcar as férias, bater ponto, tirar dúvidas. E esse eu acho que é o futuro, né? E a gente está só começando. E só estamos começando. Quer dizer, tem uma frase assim que eu acho que é legal, que é assim, hoje nós temos o pior estágio da tecnologia. Hoje a tecnologia está no seu pior estágio, porque ela sempre vai melhorar, né? É isso. Então, imagina o que você pode fazer daqui a um ano, né, com a rapidez que a gente está fazendo. Uma outra solução que vocês têm, que é muito bacana, que é aquela solução que vocês estão trazendo daquele cockpit de analytics. People Analytics. Cara, aquilo ali, outro dia alguém me perguntou, como é que eu vou criar uma área de People Analytics? Falei, desculpa o porra. Criou tarde, né? O que você sugere? Eu falei, você não crie, porque já acabou essa conversa. Né? Soluções essa, como chama-se... People Analytics. É Ligia, não. Ligia Pro é o de inteligência artificial. É o Vizer, não é isso? O nosso é o People Analytics mesmo. Que é um cockpit... E de todas as informações ali dentro. Dados e fatos. E que traz não só os seus dados, mas o que eu achei mais bacana, que é a coisa mais, que é o benchmark. Que isso aqui, esse indicador tá bom comparado ao quê, né? Então, cara, isso... Você pode pegar todas as suas fontes de RH e de uma hora para outra você tem uma solução super sofisticada. Então, soluções como essa, eu acho que, cara, estão disponíveis, né? E é de fato usar isso a nosso favor, né? Conversa tá muito boa, mas nós vamos ter que encerrar fazer outra por aqui. Coisa. É isso aí. Excelente. Vamos torcer para ter mais oportunidades para a gente falar. Obrigado pelo convite. Vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. O pessoal que nos acompanhou aqui ao vivo, obrigado. Luiz, muito obrigado. Eu que agradeço. Salvador, muito Valeu. obrigado. Se vocês quiserem dar uma palavrinha final agradecendo o pessoal, fica à vontade. Ótimo, não, obrigado pela participação, pelo convite, foi uma ótima conversa, prazer em conhecer o Salvador aí. Fico à disposição, o Deloitte está à disposição também para aprofundar esse tema, aprofundar essas conversas. Legal. Acho que a mensagem para mim é o seguinte, a gente está vivendo talvez um dos melhores momentos da história para quem está sentado numa cadeira de recursos humanos. Com certeza. Porque essas conversas todas que a gente fala de tecnologia, de business case, blá, 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 mas a gente está falando sobre o futuro do trabalho. A gente está falando do futuro das como elas vão se organizar e essa é a nossa responsabilidade. Então, a gente está à frente dessas conversas, a gente está liderando essa transformação, um momento único, eu acho que na história da sociedade nos últimos anos. Então, para quem está nos ouvindo, é um excelente momento de estar em RH. Muito bom. Muito obrigado vocês. Pessoal que nos acompanha aí, não deixe de se inscrever no canal do YouTube, acompanhar os próximos podcasts aqui que nós vamos ter durante esse dia lá no YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações aqui para você receber em tempo real aí quando nós subirmos os conteúdos. Obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal.